Então nós vamos começar esse vídeo, um curso de cálculo um pouco diferente do convencional. Aqui nós vamos procurar minimizar a parte técnica do cálculo. As contas e manipulações de expressões matemáticas serão evitadas na medida do possível. E nós vamos priorizar o entendimento dos conceitos. O curso começa tentando explicar o conceito de derivação. Mas como a derivação é uma operação matemática que é realizada sobre funções, da mesma forma que uma multiplicação é uma operação realizada entre números, ou seja, na multiplicação você precisa de números para realizar a operação, e na derivação você precisa de funções. Então é necessário que se saiba um pouco sobre funções, antes de falar propriamente de derivada. Precisamos saber qual a definição de função, como representá-la, um pouco da notação utilizada, ou seja, saber seus símbolos matemáticos e seu correspondente significado. Então nós vamos começar a falar sobre funções, noções básicas sobre funções. Então nós vamos iniciar o estudo de funções considerando um carro se movimentando em uma pista. Então você vê aí na imagem um carrinho, no slide você vê um carro, uma pista. A pista tem demarcado os valores de posição, 0 metros, 10 metros, 20 metros e assim por diante. Para observar esse carro em movimento, vamos utilizar também um relógio, que vai marcar o tempo que o carro passa em uma determinada posição. Então vamos fazer isso sucessivas vezes. Marcar o tempo e observar o espaço em que o carro ocupa. E com isso vamos ter um conjunto de dados, tá certo? E nós vamos ver que esses dados vão ser organizados de forma mais adequada utilizando uma função. Ao fazer isso, vamos tomar nosso primeiro contato com a definição de função. Então vamos iniciar a observação do carro em movimento. O que vai acontecer? O carro vai se movimentar e vamos marcar, com a ajuda de um cronômetro, uma sucessão de tempos ao longo de seu percurso. Essa sucessão de tempos serão os números observados no cronômetro. Tem um cronômetro ali em cima do carro, um cronômetro que eu vou colocar ali. E nós vamos observar esses tempos e marcá-los, tá certo? Vamos chamar eles de valores de tempo. Tá? Todos os valores observados vamos chamar de valores de tempo. Vamos representar matematicamente qualquer valor de tempo observado pela letra T. Portanto, T significa um valor de tempo qualquer que foi observado. Tá certo? Em matemática, quando não queremos especificar um número, mas queremos nos referir a qualquer valor numérico entre os possíveis, utilizamos uma letra para representar essa situação. Neste balão, esse balão que você vê aqui, esse balão vamos colocar todos os valores de tempo observados. T tem um nome dotado de significado, chamamos T de variável independente. Vamos explicar esse nome. Variável porque T pode assumir vários valores de tempo, então por isso se chama variável. Agora, independente porque não está atrelada a outra quantidade. Note que o tempo flui de forma contínua e uniforme, o que demonstra ser uma quantidade física independente de qualquer outra quantidade. A partir do momento que eu disparar o cronômetro, esse tempo vai fluir uniformemente, independente de outras quantidades físicas. Atrelado aos tempos observados, vamos ter posições em que o carrinho irá ocupar. Então, ao longo do percurso do carro, vamos marcar o tempo e sua respectiva posição ocupada. Para essas posições, vamos realizar um procedimento similar ao que fizemos com os tempos observados. Então, vamos indicar qualquer das posições observadas pela letra S. E no balão abaixo vamos colocar todos os valores de posição observados.
como as posições estão atreladas a valores de tempo, vamos chamar S de variável dependente, tá ok? Então, o carro vai estar em uma determinada posição. A essa determinada posição que o carro está, vai estar atrelado um tempo. Então, por isso que chamamos essa variável S de variável dependente, certo? E no balão vamos colocar todas elas aqui, todas as posições observadas neste balão. Estou justificando os nomes das variáveis independente e dependente com argumentos físicos, né? O que é mais simples e intuitivo, mas poderia ser usado apenas argumentos matemáticos, mas seria um pouco mais árido a explicação. Começando a nossa observação, disparamos o cronômetro no instante em que o carro passa pela posição 10 metros. Para aferir a posição do carro, vamos usar a posição da lanterna do carro em relação à pista. Disparar o cronômetro significa que o valor de tempo marcado é 0 segundos. Portanto, nossa observação foi a seguinte: o carro se encontra na posição 10 metros quando o cronômetro marca 0 segundos. Com isso, notamos o seguinte: é feita uma associação entre 0 e 10 metros, que podemos indicar no diagrama de balões, como está aí. Prosseguindo com a observação, vemos que no instante em que o cronômetro marca 1 segundo, o carro já se encontra na posição 25 metros, que é mais ou menos aqui, onde está o cursor indicando. E podemos repetir o mesmo procedimento, formando o par 1, 25. E podemos ir realizando esse procedimento sucessivas vezes, Então vamos fazer aqui. Nós observamos que o cronômetro marcou 2 segundos e que o carro está na posição 40 metros. Então vamos ter o par 2, 40. A próxima observação é mostrada aqui. O cronômetro marca 3 segundos e o carro está na posição que é 55 metros. Então, nós vamos formar o par 3,55. E o carro se encontra na posição 70 metros, quando o cronômetro marca 4 segundos. Então, vamos formar o par 4,70. Então, conforme é possível perceber pelo diagrama formado, esse diagrama de balões, temos associações entre variáveis independentes, entre a variável independente e a variável dependente. A associação com a formação de pares de números, essa associação é uma das características que uma função precisa ter. Então, por hora, nós vamos dizer que função é uma associação que realizamos entre valores de variáveis independentes e dependentes, como está aqui mostrado. Isso, por hora, é a nossa definição de função. Depois nós vamos refinar essa definição de função. Bem, agora vamos falar da nomenclatura para a função. Nomenclatura quer dizer um símbolo matemático utilizado e dotado de significado. Esse símbolo aqui que está aparecendo, esse aqui, é o símbolo utilizado para representar a função que estamos descrevendo. E ela sempre terá essa forma, Primeiro escreve-se o nome da variável dependente, então você coloca S, e na sequência, entre parênteses, você escreve-se o nome da variável independente, que é o T. E tem uma forma correta de você ler esse símbolo. Esse símbolo é lido como S de T. O que significa dizer S de T? Ao falar S de T, é a mesma coisa que estivéssemos perguntando qual o valor de S quando a variável é T. É essa a pergunta. Qual o valor de S quando a variável é T?
uma coisa que eu quero deixar bem claro, que isso não tem nada a ver com, não significa, esse símbolo não significa S vezes T, tá certo? Então vamos exemplificar aqui para que o entendimento seja ainda mais claro. Então temos aqui S de 0. Então a pergunta que está sendo feita, esse símbolo aqui, qual o significado disso? Qual o valor de S quando a variável independente é 0? Aí você pode, no diagrama, responder essa pergunta. Quando t é 0, a variável dependente S vai ser 10. Então S de 0 é igual a 10. Podemos fazer outra pergunta, uma pergunta similar a essa que a gente acabou de fazer. Então, qual o valor de S quando a variável independente é 1? Ou seja, quando o tempo foi 1 segundo, a posição era 25 metros. Então, você coloca S de 1 igual a 25 metros. E você pode fazer para dos demais pares que aparecem na função. Então, S de 2 é igual a 40, S de 3 é igual a 55 e S de 4 é igual a 70. Tá? Isso daqui é uma nomenclatura, você pode utilizar, isso daqui é uma outra forma de você estar representando a função. Né? A nossa função ela é constituída, por hora, ela é constituída por essas cinco pares associados. E esses 5 pares também estão representados aqui por essas 5 expressões. Note que ao realizar a pergunta de forma geral, usando S de T, estamos abarcando todas as associações possíveis. Porque nós não estamos especificando quem é T e quem é S. Por isso, S de T é o símbolo que representa a função como um todo. Ou seja, S de T nos remete a todas as possíveis associações. Então, ao olhar esse símbolo, você tem que ter em mente todas as associações. Então, você tem que ter em mente esse diagrama. Então, ao perguntar quem é S de T, a gente deve mostrar todos os pares do diagrama. Agora, continuando aqui, vou mostrar uma situação. Vamos falar de um tipo de associação que não é permitida por funções. Considere, digamos que realizamos as medidas de tempo e de posição, respectivamente, e considere que no tempo 3 segundos, nesse tempo de 3 segundos, você associe as posições 40 e 70. Esse tipo de associação é válida? Ou seja, para um valor de variável independente, possa existir 2 valores da variável dependente. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai ver que esse tipo de associação geraria ambiguidade, pois no instante de tempo t igual a 3 segundos, o carro estaria ao mesmo tempo em 2 posições diferentes. Estaria em 40 metros e 70 metros ao mesmo tempo, que é uma situação ambígua. Tais situações de ambiguidade como esta não são permitidas ser descritas por uma função, tá certo? Então, a gente pode refinar ainda mais a nossa definição de função. Então vamos começar a falar que função, nós podemos dizer que uma função é uma associação entre pares de variáveis. Então tem que existir essa associação entre pares, né, entre uma variável independente associada a uma variável dependente. Essa associação deve ser revelada por meio de uma regra. Uma regra significa existir alguma maneira que a gente encontra para mostrar as associações entre pares. Pode ser o diagrama, o próprio diagrama com todos os pares ali dispostos pode ser
a regra. E existem outras formas de você definir uma regra, que daqui a pouco a gente vai falar. E a função precisa de mais uma outra coisa. Cada valor da variável independente associa-se a um único e tão somente um valor da variável dependente, justamente para não haver ambiguidades desse tipo que nós estamos mostrando aqui, né? Então, essa situação não pode ser representada por uma função. Então, vamos seguir aqui adiante, seguir a explicação sobre funções com um outro exemplo. Vamos considerar a relação que o lado de um quadrado tem com a sua área, certo? Então, nós temos aqui desenhado um quadrado, vamos chamar de x qualquer dos possíveis valores de lado do quadrado que o quadrado pode ter, e de a área do quadrado associada. Então, vamos definir x. X vai ser a nossa variável independente e a vai ser a nossa variável dependente. Então, se considerarmos o quadrado com lado igual a 1 metro, podemos associar a área desse quadrado que será igual a 1 metro quadrado. Então, nós temos o par 1, 1. Então, esse é o nosso primeiro par, nossa primeira associação. E podemos continuar escolhendo um novo valor de lado, por exemplo, um quadrado com lado igual a 2 metros, e este valor de lado associa-se a um valor de área igual a 4 metros quadrados. Com isso, vamos ter nosso segundo par associado indicado no diagrama, que está aqui, né? Então, você tem 2 que se associa com 4. Podemos repetir esse procedimento várias outras vezes. Temos aqui um quadrado de lado meio que corresponde a um quadrado cuja a área é 0,25 metros quadrados. Nós temos aqui um quadrado de lado igual a 10 metros, que corresponde a um quadrado cuja área é de 100 metros quadrados. Nós temos aqui um outro par associado, 3, 9, e assim por diante. Então, nós podemos fazer da mesma forma que estávamos fazendo no outro exemplo e definir um símbolo que represente essa função, né? Um símbolo que represente esses pares que estão descritos aqui no diagrama. Esses pares associados são representados por esse símbolo, né? Então, sempre nós vamos colocar a variável dependente inicialmente, escrevemos a variável dependente e, entre parênteses, a variável independente. E nós lemos este símbolo como A de x. E nós podemos, da mesma forma que fizemos no exemplo anterior, fazer as perguntas: qual o valor de A quando a variável independente é 1? Então, o valor de A quando a variável independente é 1 é 1 metro quadrado. Então, nós colocamos aqui A de 1 é igual a 1. Aqui, nesse caso, estamos fazendo a seguinte pergunta: qual o valor de A quando a variável independente é 2? E temos, então, como resposta 4, porque o par associado é esse, 2, 4. E podemos fazer a pergunta, podemos fazer de forma contextualizada, porque aqui trata-se de uma situação física. Então podemos falar qual o valor da área cujo lado é 0,5 metros. Nós vamos ter como resposta 0,25 metros quadrados. E assim sucessivamente. Bem, a gente vai encontrar um problema nesta descrição, nesta representação, melhor dizendo, porque você pode notar que existem infinitos valores de lado para um quadrado e seu respectivo valor de área. Então, portanto, há infinitos pares que seria impossível de representá-los
através deste diagrama. Então podemos fazer a seguinte pergunta: existe uma outra maneira de representar uma função que seja mais eficiente, que consiga indicar os infinitos pares? Essa expressão ela vai nos caminhar a essa resposta da nossa pergunta. Essa expressão ela está perguntando qual o valor de A quando a variável independente é x, de uma forma geral. Ou seja, não está especificando qual o valor de x que x deve ter. A pergunta é feita considerando qualquer valor que x possa assumir. Então, o que podemos colocar no lugar da interrogação? A ideia é encontrar alguma expressão que represente a área do quadrado, mas que leve em conta todos os possíveis valores de lado. A letra x representa todos os possíveis valores de lado. Então, devemos tentar encontrar uma forma de representar a área através da variável independente x. Se lembrarmos como calculamos a área dos quadrados indicados no diagrama, nós iremos perceber que foi realizado o seguinte procedimento. Nós elevamos ao quadrado o valor do lado especificado. Então, nós podemos repetir esse procedimento de elevar ao quadrado o valor do lado, mas ao invés de utilizar um valor específico, como fizemos aqui no diagrama, um valor específico de lado, vamos utilizar o símbolo que representa todos os possíveis valores de lado, ou seja, vamos utilizar o x. Portanto, ficamos com isso. A de x é igual a x ao quadrado. Note que a expressão consegue descrever a área de um quadrado cujo lado pode assumir qualquer valor que pensarmos. Estamos representando todos os possíveis valores de lado através dessa expressão. Portanto, ela é uma forma mais adequada de representar a função a de x do que usar o diagrama de balões. Além disso, dissemos que a função deve ser revelada por meio de uma regra. Está lembrado disso? Pois é. A expressão cumpre com isso, pois essa expressão cumpre com esse papel, pois ela nos diz como deve ser calculada a área, elevando ao quadrado o valor do lado. Então estamos diante de uma outra maneira de representar a função, isto é, através de uma expressão matemática. Existe ainda uma outra forma bastante útil de representar funções que vamos expor a seguir.